Como estão te enganando com estatística? Um grande olá a todos, e esse é o primeiro vídeo da série Como estão te mentindo com estatísticas. Essa série ela vai ser baseada no livro Como mentir com estatística. Esse é um livro antigo e por isso eu vou trazer exemplos novos, e eu vou trazer exemplos do lugar que não falta exemplos, a mídia brasileira. Eu tenho uma familiaridade grande com estatística, porque no meu curso de economia eu fiz uma concentração alta em estatística, o que se chama no Canadá de minor. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a matéria da estatística em si, eu vou tentar fazer os vídeos o mais simples e mais fácil para que todo mundo consiga entender. Mas caso não fique claro, comentem a pergunta de vocês que eu vou responder. Então, o que é a estatística? A estatística hoje em dia ela é muito usada para pegar amostras de dados e com esses dados generalizar para a população. E assim, então, fazer uma inferência sobre qual é a situação de determinada população. Então, tu pega uma subparte da população e faz inferências sobre a população. A estatística, ela tem uma rigorosidade científica muito grande e, por isso, ela é usada como uma validade maior do que um argumento normal. Então, sempre que a gente está falando de alguma coisa e a gente põe estatística no meio, fica muito mais válido o que a gente fala e as pessoas geralmente não vão contra. E isso funciona quando a gente está vendo alguma coisa da mídia também. Então, a gente está lendo uma notícia e quando fala ali que tem uma estatística, quando dizem números, a gente geralmente não refuta, a gente aceita aquilo como uma verdade absoluta. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês que tem muitas formas de mentir com estatísticas. O livro é dividido em 10 capítulos e em cada vídeo eu vou falar de 2 técnicas. Eu quero falar em vídeos separados porque eu acho importante que a gente vá com bastante detalhe para vocês entenderem essas técnicas e é importante que vocês comecem a perceber elas quando vocês forem ver a mídia. Então sempre que vocês estiverem lendo notícias e tiver uma estatística, lembrem dessas técnicas e tentem enxergar as coisas nesse novo ângulo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Não é porque te apresentam um dado que esse dado necessariamente está certo. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Não se esqueçam ali rapidinho de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos dessa série e de compartilhar com os amigos para eles também não serem mais enganados. Vamos começar então. Então o primeiro método, amostra com tendenciosidade introduzida. O que significa isso? Bom, a gente falou que a amostra ela é usada para fazer inferências da população. Então sempre que a gente quer saber os dados, por exemplo, da população brasileira, a gente não vai conseguir fazer uma pesquisa com toda a população do Brasil, para saber exatamente certo dado. Então, a gente vai pegar um número X de brasileiros, que é uma parcela da população, para fazer inferências da população em geral. E essa amostra, ela tem que ser representativa da população que a gente está fazendo a pesquisa. Então, esse primeiro ponto, ele é o seguinte, é quando eles pegam uma amostra com uma tendenciosidade já introduzida. Então, eles já pegam essa amostra com uma característica específica que é de interesse para o resultado que eles querem. É muito importante a gente ver que sempre que a gente tem uma pesquisa, a gente tem que ver da onde que ela vem, qual foi a metodologia usada. Um dado que eu achei, por exemplo, na internet, é que o Brasil é o país número 1 do mundo em números média de banho. Então, o brasileiro, se eu não me engano, ele toma 12 banhos por semana, em média, tá? E a pergunta que a gente tem que fazer aqui é, mas como é que eles conseguiram esse dado? Será que eles foram, por exemplo, em estados mais quentes, que as pessoas tomam mais banhos, para tentar convencer as pessoas de que a média do Brasil de banhos é maior, para passar uma imagem de que o Brasil é limpo? Será que eles fizeram isso numa semana muito quente, no meio do verão? Porque, por exemplo, o número de banhos que se toma no Nordeste no verão é muito maior do que o número de banhos que se toma no Rio Grande do Sul no inverno. Mas tudo isso tem que ser contado para fazer uma média que seja representativa. Então a gente tem que sempre perguntar, quando a gente vê um dado desses, ao invés de simplesmente aceitar, nossa, realmente o brasileiro toma 12 banhos por semana, a gente tem que pensar, tá, mas como é que eles conseguiram esse dado? Qual foi a metodologia usada? Será que tinha uma vontade de aumentar esse número ou de diminuir esse número? E aí vem a pergunta então, a média de banhos de um brasileiro é 12 banhos por semana. Tá, mas de que brasileiro? Qual é o brasileiro que toma 12 banhos por semana? Ou seja, quais foram os brasileiros que participaram dessa pesquisa? Será que foi o pessoal de lugar mais quente no verão? Será que são os brasileiros que habitam em regiões mais quentes? Ou será que são os brasileiros que habitam em regiões mais frias? Será que são os brasileiros que moram em bairros mais caros? Ou brasileiros que moram em bairros mais baratos? Isso são tudo perguntas que tem que se ter na cabeça sempre que vem uma pesquisa dessa forma. E vamos ver então o nosso exemplo aqui. Esse exemplo e todos os exemplos eu estou tirando das notícias de agora, então do momento. Tá? Eu não quero falar sobre o tópico da notícia, mas como pode ser influenciado. E a nossa notícia é da querida Folha.
Vamos ver aqui ela então. A maioria dos brasileiros conhece alguém que pegou o coronavírus, mostra a Datafolha. Outros 5% dizem já ter contraído a doença. Pesquisa mostra que 79% da população teme a Covid-19. Após 3 meses do registro do primeiro caso no Brasil, 52% da população afirma que conhece alguém que contraiu o coronavírus, revela a pesquisa da Datafolha, que também mostra que se intensificou o temor em relação ao vírus. De cada 10 brasileiros, 8 relatam temer a Covid-19. Ao todo, 5% dos entrevistados pelo Datafolha disseram já ter contraído o vírus, 2% afirmam ter feito o teste e 3% disseram que não fizeram. E 52% relatam conhecer alguém que pegou. Parte das pessoas declarou estar nos dois grupos. E aqui vem a parte mais importante. Essa é a parte que você sempre tem que prestar atenção. O Instituto ouviu 2.069 brasileiros adultos em todos os estados do país, por telefone, nos dias 25 e 26 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então aqui a gente vê uma coisa que é muito importante. A pesquisa foi feita por telefone. O que isso significa? Tem uma tendência muito forte de quando tem pesquisas por telefone que as pessoas elas vão responder mais se elas estiverem interessadas no assunto, se elas tiverem uma coisa pessoal a ver com o assunto, se elas tiverem algo para contribuir forte com esse assunto. O que isso significa? Isso significa que se o Datafolha te liga, querendo fazer uma pesquisa, perguntando se tu conhece alguém que pegou coronavírus, tu vai ser mais propenso a participar se tu conhecer alguém que pegou. Então, se tu não conhece alguém que pegou e tu não tá nem aí pro coronavírus, então tu vai atender o telefone e eles vão dizer: olá, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o coronavírus, você gostaria de participar? E aí tu vai responder: não, porque eu não me importo. Agora, tem duas coisas. Se tu conhece alguém que pegou coronavírus, e 2, se tu é muito noiado com o coronavírus e tu quer aumentar as estatísticas para que as pessoas fiquem mais preocupadas com a situação. Então tu vê que tem gente que não está preocupado e tu está preocupado, então tu fala que tu conhece alguém simplesmente para a pesquisa mostrar dados maiores e as pessoas ficarem com mais medo. Então aqui tem uma tendência de exagerar. E isso é uma coisa que você sempre tem que se perguntar. Será que a pesquisa foi feita de uma forma na qual os números vão ser aumentados ou diminuídos? Será que eles vão ser superestimados ou subestimados? Isso é uma coisa que você sempre tem que se perguntar. E essa pesquisa aqui a gente vê que ela já está falha na própria natureza, porque ele fala ali mais da metade dos brasileiros. Mas ali a gente vê que tem uma margem de erro de 2%. O que a margem de erro significa? A margem de erro significa que tem 95% de probabilidade dos resultados serem dentro da margem de erro. Ou seja, entre 50% e 54% dos brasileiros conhecerem alguém que pegou coronavírus, caso a amostra seja representativa da população. Então a gente vê que o intervalo de 50% está dentro disso. Ou seja, eles não podem dizer que mais da metade conhece. Então essa pesquisa ela já está aumentando os resultados contra os métodos estatísticos direto. Método número 2. A média bem escolhida. Bom, a gente vê muito o termo média em tudo que é notícia. Isso aparece toda hora. A média. São exemplos incontáveis. Mas o que significa a média? Bom, a média ela é uma tendência de centralidade. Então a gente quer descobrir qual é a média da população. O que um cidadão comum, uma pessoa comum, ela vai apresentar de certa característica. Só que tem 3 tipos de calcular a média. A gente pode calcular a média aritmética, que é quando tu soma todos os dados e divide pelo número de pessoas, que é a média que a gente geralmente faz, que a gente está mais acostumado. Tem a mediana, que seria pegar o número mais no meio da população. E tem a moda, que é pegar o número mais comum. Se os dados são realmente aleatórios e seguem uma distribuição normal, a média, a mediana e a moda vão ser iguais. Vão ser todas do mesmo número, porque elas medem a centralidade. Mas, na vida real, não é bem assim que funciona. Então, a pessoa que está fazendo a pesquisa, ela escolhe qual que vai usar. Qual é o problema? O problema é que existem dados que estão muito longe do centro, tá? Que em inglês se chama outliers. E esses outliers, eles vão influenciar a média aritmética e não vão influenciar a mediana e nem a moda. Então, qual é o problema? Tu consegue manipular o tipo de média que tu vai querer usar baseado se tem ou não esses outliers, se tem números que fogem muito.
Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que a gente está fazendo uma pesquisa para saber o número de carros que cada cidadão tem numa cidade. Então a gente vai pegar uma amostra de 3 pessoas e a gente coletou ali a amostra e vai ter uma pessoa que tem 0 carros, outra pessoa que tem 0 carros e outra pessoa que tem 3 carros. Então aí, se a gente for fazer a média aritmética, vai dar 1 carro por pessoa em média, certo? Mas isso não representa bem a média da população, porque em média as pessoas não têm um carro. Tem 2 pessoas que têm 0 carros e uma que tem 3, ou seja, tem um número que está longe da centralidade. Nesse caso, a mediana daria 0 e a moda daria 0 também. Então, a gente vê que nesse exemplo, a gente pode botar uma média como 3 ou uma média como 0. Ou seja, se a tua vontade é mostrar que a cidade tem poucos carros, tu vai escolher a moda ou a mediana. E se tu quiser escolher que a cidade tem mais carros, tu vai botar a média aritmética. Então vamos ver o nosso exemplo aqui da mídia. Pelotas tem média de 47,5% da população em isolamento. Eu não vou ler o resto, isso aí só a gente já consegue saber. Então agora vamos fazer a pergunta básica. Como é que eles sabem que Pelotas tem média de 47,5% de isolamento? Como é que eles vão saber se as pessoas estão ou não em casa? Qual é a metodologia que eles usaram? Tá? Sempre vamos manter essa pergunta em mente. Então, nesses casos, o governo agora está usando um sistema de monitoramento inteligente, abreviado para CIMI, que basicamente é uma parceria do governo com startups e empresas de comunicação, que eles rastreiam para saber se as pessoas estão ou não em casa. Será que isso é uma boa medida? Eles não dizem qual é a média que está sendo usada aqui. E a gente já viu que tem formas de manipular a média, de escolher uma média diferente. Então, por exemplo, eles calculam essa média com o número de pessoas que eles estão usando para monitorar e fazer uma variável 0 ou 1 para saber se elas saíram ou não naquele dia, ou eles pegam horários para saber quantas pessoas estão dentro ou fora de casa. A gente não sabe. Então, dependendo de como for a forma que eles estão usando para fazer isso, eles podem sim manipular a média escolhendo médias diferentes. Se for sim a pessoa saiu de casa ou não a pessoa não saiu de casa, então a pessoa pode sair de casa para ir na farmácia e aí vai contar como se ela tivesse quebrado o isolamento. Ou eles podem fazer o rastreamento numa hora da tarde e ver quantas pessoas estão fora de casa. E aí se a pessoa está fora de casa, então eles vão contar como o número de pessoas que está lá. Aí se tiver horários que tiverem muito mais pessoas fora de casa, eles podem escolher a média que eles vão querer usar, entendeu? Então é importante a gente saber como é que eles estão controlando isso, porque a gente não pode simplesmente aceitar esse número dado como 47,5 e a gente aceitar assim, metade basicamente da população está em casa e metade não está. A gente tem que saber realmente qual foi a metodologia usada para poder validar os resultados. Isso é muito importante. Essas foram as 2 técnicas de como mentem para você com estatística de hoje. Ativem o sininho para ficar de olho nas próximas técnicas, vai ser um total de 10. Então juntos, a gente vai conseguir com esses 5 vídeos entender quais são as principais técnicas que usam para mentir pra gente com estatística. Obrigado por assistir até aqui e é isso aí, até a próxima. Não vamos deixar que mintam pra gente. Não vamos deixar que mintam pra gente.